Graça e paz. Palavra de hoje chegando para você com grande alegria no meu coração. Grande abraço para você, você que tem estado aqui junto conosco. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua credibilidade, por mais uma vez nós estarmos juntos aqui unidos nesse domingo, especial, Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais, que Deus abençoe, dê força, dê graça, dê sabedoria para nós continuarmos essa carreira, e cumprirmos com o nosso papel e com a nossa responsabilidade. Muito obrigado você que já é inscrito aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever ali no canal Pastor João Carlos, canal de meditações bíblicas. Olha, nós estamos voltando aqui na minha cidade aos cultos presenciais, com limitação, como em todos os lugares, mas estamos voltando a partir desse próximo dia 15 de agosto de 2020, estamos voltando aí, tivemos aí uma luta muito grande e Deus nos abençoou e deu uma vitória muito grande também para a igreja dele aqui na nossa cidade de Guanhães, Minas Gerais. Em todo o Brasil, todo o território brasileiro, apenas 400 cidades não estavam tendo cultos presenciais e uma delas era a nossa cidade. E tivemos aqui, passamos por luta, perseguição, discriminação e um monte de outras coisas mais. Mas glória a Deus, o Senhor derrubou as muralhas, caiu por terra as muralhas do impedimento e as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor aqui em Guanhães, Minas Gerais. E com alegria nós estamos voltando agora, na próxima semana, a cultos presenciais. Então o nosso canal aqui continua, tanto de meditação quanto o canal aqui G Batista Guanhães, só que de maneira reduzida. Ao invés, nós estávamos com 3 meditações semanais, nós vamos ter apenas 2 meditações. Então, uma aqui no IG Batista, nós vamos ter uma ministração aqui e uma no Pastor João Carlos, tá bom? Você que tem acompanhado, você que tem nos seguido aí, muito obrigado. Continue orando, precisamos das suas orações e queremos continuar sendo canal, não de YouTube, mas canal de bênçãos na sua vida. E eu quero meditar num texto da palavra de Deus com você, conhecido, e quero deixar algumas coisas aqui para nossa reflexão, nossa meditação, para nós pensarmos no dia de hoje. É Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1, de 1 a 7, Mateus 17, de 1 a 7, é esse o texto que eu quero pensar com você. Vamos ver o texto? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso,
caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E o que eu quero pensar com você hoje, baseado nesse texto aqui da palavra de Deus? Que princípios nós queremos abordar? Que princípio nós queremos extrair? E o nosso objetivo aqui, nós temos falado aqui, a finalidade do nosso canal não é trazer conhecimento teológico para a sua vida, acréscimo teológico, teologismo, não. O nosso compromisso aqui é com princípios bíblicos espirituais. E é isso que eu quero deixar para você. E o que eu quero pensar com você? O que alegra o coração do Pai? O que alegra o coração do Pai? O texto é conhecido e o texto nos fala sobre a transfiguração de Jesus. O que representa a transfiguração de Jesus? O que nós aprendemos com a transfiguração? O que está por trás da letra e o que o texto ele nos revela? Qual é a revelação de Deus para nós, para a minha vida, para a sua, para a igreja, para você, para mim? O que o texto revela? Na vida de Jesus, nós encontramos 5 episódios marcantes. Aconteceram 5 episódios marcantes na vida de Jesus enquanto ele esteve aqui nessa terra. Quais são eles, pastor? Que episódios são esses? Primeiro, o seu batismo. Foi um episódio marcante. Você lembra ali, Mateus 3, né? E Jesus chega, João está batizando, né? no Jordão. E Jesus chega para ser batizado por João. João toma aquele susto: eu é que preciso, sou digno de desatar tuas sandálias. Eu é que preciso ser batizado por vós vem a mim. Né? E Jesus fala com ele: vamos cumprir toda a lei. E depois, quando ele sai das águas ali, também há uma manifestação da glória de Deus, da trindade de Deus, né? E uma voz diz: este é meu filho amado. Vem uma pomba, pousa sobre o ombro de Jesus, né? Tipificando o Espírito Santo. E o Pai vira e fala assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. A mesma experiência aqui. Segunda experiência, saiu do batismo. Segunda experiência, transfiguração, que é o que a gente está vendo aqui, né? E repete-se, né, a mesma coisa que acontece no batismo. Uma nuvem os encobre e uma voz, né? O Pai, o Deus, vira e fala assim: olha, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Foi algo também marcante. Então, batismo, transfiguração. Terceiro episódio marcante na vida de Jesus, crucificação, também marcou, né? Foi algo marcante que trouxe impacto, manifestação da glória de Deus também. O quarto episódio foi a ressurreição, algo marcante também. Os discípulos chegam ali, pedra removida, não tem corpo, e Jesus aparece a eles depois, a mais de 500 discípulos, algo também marcante. E o quinto episódio marcante na vida de Jesus foi a ascensão, quando ele foi assunto aos céus, e os discípulos testemunham isso, ok? Então, na vida de Jesus, nós encontramos esses 5 episódios marcantes. O batismo e a transfiguração, eles são marcados pela revelação, né, da paternidade de Deus e por essa frase marcante, tanto no batismo quanto na transfiguração. Eles ouvem a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria.
que nós aprendemos com a transfiguração? O que eu aprendo com esse texto, com a transfiguração? Texto, olha, riquíssimo. Eu vou abordar aqui algumas coisas básicas, algumas coisas essenciais, mas o texto é glorioso, glorioso. Eu vou estar trabalhando aqui alguns princípios básicos, né? Então, primeira coisa que eu aprendo com a transfiguração, ela aconteceu no alto de uma montanha, no monte, né? Então ela acontece no alto da montanha. Primeira coisa que eu aprendo aqui. O que significa isso, pastor? O que tem a ver isso comigo, com você? O que tem isso a ver conosco? O que isso tem a ver com a igreja? Pastor, o que tem a ver? Aconteceu no alto da montanha. E daí? Querido. O que representa isso? O que significa isso? Representa o encontro da natureza humana com Deus. Aconteceu no alto da montanha. O que significa esse alto da montanha? É o encontro da natureza humana com Deus. E qual que é o ensinamento? Significa que eu e você precisamos ter um encontro com Deus. Então tipifica o encontro da natureza humana com a natureza de Deus. E tipifica o quê? Que eu e você precisamos ter um encontro com Deus. E o que Jesus está fazendo aqui? O que representa a pessoa de Jesus? Jesus está fazendo aqui o papel da ponte entre o céu e a terra. Então, primeiro ensinamento aqui, primeira lição, primeira coisa que eu aprendo aqui com a transfiguração, ela acontece no alto da montanha e isso significa o encontro da natureza humana com Deus. Significa que eu, João, preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Segundo ensinamento da transfiguração, ela significa a transformação visível que o homem precisa ter. Porque aqui ele levou Pedro, Tiago e João. E eles então presenciam essa transfiguração. Eles veem a pessoa de Elias e Moisés. E eles veem a glória de Deus. E o que significa essa transfiguração? É a mesma coisa que Paulo fala em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Transformai-vos, não vos conformeis com este mundo. Então, tipifica essa transformação visível que aquele que tem um encontro com Deus precisa ter uma transformação visível na nossa vida. Então significa a transformação visível que o homem precisa ter. Representa a transformação espiritual que todos nós precisamos. E essa transformação, ela tem que ser visível. Essa transformação espiritual, ela tem que ser visível. A gente troca até as palavras aqui, né? Então essa transformação espiritual, ela precisa ser visível. E não porque eu vou aderir prática, costume, não porque eu vou aderir a um linguajar, eu vou ser religioso, não. É transformação espiritual visível. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Terceira coisa que eu aprendo aqui com a transfiguração, essas considerações iniciais, porque não é isso que eu quero pensar não, tá bom? Eu estou deixando aqui a nível de
consideração inicial, a nível de informação, a nível de passar para você alguns princípios, ok? Terceira, então, primeira coisa, ela acontece no alto da montanha, e isso representa o encontro da natureza humana com Deus. Segundo, ela significa a transformação espiritual visível que o homem precisa ter. Terceira coisa que eu aprendo aqui inicialmente, ela revela que toda a glória está nele, em Cristo. Então o que eu aprendo com a transfiguração? Toda a glória está nele, toda a glória de Deus está em Cristo. A transfiguração revela toda a glória de Deus na pessoa de Jesus. Ou seja, ele é o cara. Ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é tudo que eu preciso, tudo que você precisa, toda a glória está nele. E uma quarta consideração aqui, que eu quero deixar inicialmente, o que eu aprendo aqui com a transfiguração? Então, ela aconteceu no alto da montanha, o encontro da natureza humana com Deus, ela significa a transformação espiritual visível que o homem precisa ter, e ela revela que toda a glória está em Cristo, e quarto, ela revela a paternidade de Deus. Porque, assim como no episódio do batismo, Deus ele se manifesta, e escute aqui, toda a Bíblia revela a paternidade de Deus. Mas nos dois episódios, Deus ele é específico aqui e ele revela a sua paternidade. Tanto no batismo quanto aqui na transfiguração, ele libera, a frase: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Este é o meu filho amado, em quem tenho alegria." Então a transfiguração revela essa paternidade de Deus. E é aqui que eu quero pensar com você no dia de hoje, é aqui que eu quero meditar com você na palavra. O que alegra o coração do Pai? O que alegra o coração do Pai? O que Deus revela sobre o Filho que alegra o Pai? O que causa, em outras palavras, o que causa alegria ao coração do Pai? E hoje, um dia especial, onde se celebra o Dia dos Pais, nós queremos deixar essa pequena homenagem a você, papai. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, te dê graça, capacidade, força, sabedoria, paz, inteligência espiritual para continuar o seu ministério, a sua caminhada a cada dia mais e mais em Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, Parabéns para você, parabéns a todos os pais nesse dia. Mas aí, vamos voltar aqui? Nós temos alegrado o coração do Pai. A sua vida, você é filho e a sua vida tem alegrado o coração do Pai? Será que eu sou filho e será que eu estou alegrando o coração do Pai? Eu estou alegrando o coração de Deus? Nós temos alegrado o coração do Pai. É isso que eu quero pensar com você hoje. E aqui eu quero deixar alguns princípios da palavra de Deus para a sua vida, princípios espirituais que nós extrairemos aqui do texto e da palavra, Vamos estar vendo outros textos aqui, Porque o nosso compromisso é com princípios bíblicos espirituais. Então, Bíblia responde Bíblia e nós vamos estar vendo algumas coisas aqui na palavra. O que alegra o coração do Pai? E é isso que eu quero pensar com você. O
que alegra o coração do Pai. E eu queria ler com você, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, para deixar aqui o primeiro princípio, né? O que alegra o coração do Pai? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel. Paulo aos Efésios: filhos, obedeçam aos vossos pais. Então, o que alegra o coração do pai? Primeiro princípio, obediência, querido. O que alegra o coração de um pai? O que alegra o coração do pai? Obediência. Filhos obedientes. É isso. O primeiro princípio é obediência. Olha o que Samuel falou: obedecer é melhor do que sacrificar. Então o pai espera, o que o pai espera de um filho é obediência, que o filho seja obediente, e isso alegra o coração do pai. Deus se alegra com a obediência. A paternidade de Deus é expressa, é revelada. Ele se alegra com a obediência. Olha a obediência de Jesus. Isso traz alegria. Esse é meu filho amado. Esse filho me dá alegria, porque esse filho é obediente. E Jesus obedece ao Pai, cumpre. Quando ele está lá na cruz, ele libera uma última frase: Pai, está consumado, está realizado. Tudo aquilo que o Senhor determinou, tudo aquilo que o Senhor me pediu, está consumado, está realizado. Eu cumpri, eu obedeci. Ei, esse é meu filho amado. Obediência traz alegria ao coração do Pai. Será que temos alegrado o coração do nosso Pai? Será que temos alegrado o coração do Pai? Será que temos sido obedientes? Será que temos praticado obediência? Será que nós temos sido obedientes? Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E Samuel fala assim: atender é melhor do que gordura de carneiros. O atender, né? Não é ficar fingindo que ouviu e fingindo. Atender, né? Obediência. O que tem faltado hoje para nós é obediência. Obediência. O que tem faltado para nós é obediência. Não temos sido obedientes, precisamos obedecer. Deus espera obediência minha, sua. O que alegra o coração do Pai, de Pai, é obediência. O segundo princípio que eu queria deixar para você, nessa pequena meditação, simples meditação, em homenagem a você, papai, uma segunda consideração, o segundo princípio que eu quero deixar para você, está em Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Então, o que alegra o coração do Pai? Coração quebrantado. O que alegra o coração de Deus? Coração quebrantado. Então eu preciso ter um coração quebrantado, porque se eu tiver um coração quebrantado, isso vai trazer alegria ao coração do meu Pai. E o que é o coração quebrantado? É um coração que está aberto, é um coração que reconhece erro, é um coração que é inclinado ao arrependimento, é um coração que é inclinado ao conserto, é um coração que é inclinado
a fazer conserto. Davi tinha essa característica, né? Errou muito, mas ele tinha característica de arrependimento, e ele se quebrantava, quebrava diante de Deus, se derramava diante de Deus. E ele está falando aqui exatamente isso, né? O que agrada ao Pai, o que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Ele está falando de espírito e ele vai falar de coração quebrantado e contrito. Ele está falando de alma. Ele está falando de espírito e de alma. Então eu preciso ter essa sensibilidade. Eu preciso ter um coração flexível, um coração moldável, um coração quebrantado, um coração aberto a conserto, a reconhecer erros, a buscar o caminho do conserto. O Salmo 34, verso 8, a palavra diz assim, olha, recebe aí, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto de quem tem coração quebrantado. Então o coração quebrantado alegra o Pai, traz alegria ao coração do Pai. Então o que está faltando às vezes na minha vida e na sua? Esse coração, esse espírito quebrantado, esse coração quebrantado, contrito, essa inclinação a reconhecimento de erro, essa busca por conserto. Talvez você esteja aí, né, com problemas de relacionamento com o Pai. De repente você está aí com problemas de relacionamento, de repente você está aí sem conversar há muito tempo com seu pai, não há conserto, há atrito, por quê? Dureza de coração. Vamos quebrar o nosso coração, vamos fazer conserto com o nosso pai físico, né? O nosso pai aqui na terra, e vamos fazer conserto com o pai, com o nosso pai espiritual, com Deus. Talvez esteja faltando isso para você e para mim. Tô meio afônico, gripado, rouco. Tá difícil aqui para poder falar, mas vamos que vamos. Então, de repente está faltando esse coração quebrantado. Está faltando arrependimento, crente. Isso alegra. O coração quebrantado alegra o coração do Pai. Ok? Vamos lá para o terceiro princípio? O que alegra o coração do Pai? Então vamos recordar os dois primeiros que nós já vimos. Primeiro, obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Segundo, que alegra o coração do Pai, quebrantamento, coração quebrantado. Terceiro princípio está em Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as coisas de Babilônia. Terceiro princípio, o que alegra o coração do Pai? Fidelidade. O que alegra? Fidelidade. O que Daniel está fazendo aqui? Ele está sendo fiel a Deus. Fidelidade traz alegria ao coração do Pai. Fidelidade traz alegria ao coração de Deus. O que é fidelidade, pastor? Fidelidade vem da palavra fé, né? Fidelidade vem da palavrinha fé. Fidelidade é firmeza. Olha aqui Daniel. Firmeza. Não abriu mão, não cedeu, não se deixou seduzir por Babilônia, pelas coisas de Babilônia, não abriu mão daquilo que ele aprendeu, da sua educação, daquilo que ele recebeu dos seus pais. Ele tem posição, ele é firme, ele tem postura. E o que tem faltado para a gente? Firmeza, postura, posição. Tem faltado isso na minha vida e na sua. E isso entristece
entristece o coração do nosso Pai, e quando nós agimos assim, sem firmeza, sem posição, sem postura, isso entristece o coração do nosso Pai. A nossa falta de posicionamento, a nossa falta de fidelidade com o nosso Pai. Olha, eu conheço N casos, a gente lida com um monte de casos, pessoas, de problemas de relacionamento, pai e filho. Pai desonrar, pai não ser filho, desonrar, pai desonrar filho, filho desonrar pai. Não há fidelidade, não há aliança, não há comprometimento, não há compromisso. Você está entendendo? Então, fidelidade. Jesus era fiel ao Pai, e isso alegrou o coração. Esse é meu filho amado. Por quê? Fidelidade, posição, não se deixou contaminar pelo sistema, como Daniel. Decidiu, né? Porque pecado é escolha. Jesus não pecou porque escolheu não pecar. Né? Eu peco e você peca porque nós decidimos, nós escolhemos pecar. Então essa fidelidade é não abrir mão, é você ter posição, é você não se vender por nada, não ceder de forma alguma, e a gente ser fiel. Eu preciso ser fiel à minha família, eu preciso ser fiel ao meu pai. Né? Hoje nós estamos aqui tratando especificamente de pais. Né? Então, homenageando aí pais. Então eu preciso ter essa firmeza, eu preciso ser fiel, eu preciso ser parceiro, aliançado com meu pai. Eu preciso honrar meu pai. Ok? Vamos para mais um princípiozinho aqui? Então vamos recordar para a gente memorizar, né? O que alegra o coração do pai? Então, primeiro princípio é obediência. Segundo princípio, coração quebrantado. Terceiro princípio, fidelidade. E um quarto princípiozinho. O que alegra o coração do pai? Paternidade ativa. O que alegra o coração do pai? Paternidade ativa. O que é isso, pastor? É eu, como pai, despertar no meu filho o sentimento de paternidade. Você está entendendo? É eu, como pai, despertar na vida do meu filho um sentimento de paternidade. Isso se chama paternidade ativa. Então eu preciso despertar no meu filho o sentimento de paternidade. Então, Deus está aqui manifestando a sua paternidade. E como eu disse inicialmente, a Bíblia revela essa paternidade de Deus o tempo inteiro. Por quê? Porque há uma paternidade ativa em Deus. E Ele desperta isso nos filhos. E eu, como filho de Deus, sou despertado por Deus a essa paternidade. E isso se torna ativo em mim, ativo na minha vida. E eu vou ter esse sentimento de paternidade e vou ter essa paternidade ativa na minha vida. E o que significa essa paternidade ativa? O que é a paternidade ativa de Deus? Preocupar com as nossas necessidades diárias. Olha a paternidade ativa de Deus. Todos os dias Deus se preocupa com as minhas, com as suas, com as nossas necessidades diárias. O nosso pai, ele se preocupa com as necessidades diárias do filho. E ele luta para quê? Para suprir com as necessidades diárias do seu filho. Segunda característica aí da paternidade ativa, presença emocional. Então, nós, pais, precisamos estar presentes emocionalmente na vida dos nossos filhos, e Deus, como pai, ele tem que estar
com a presença dele, né, ativa na minha vida, na nossa vida, para suprir as nossas necessidades emocionais. Tem muita gente, né, que está passando aí por privações, por lutas, por dificuldades, por enfermidade emocional, muito relacionado com essa ausência de presença ativa de Deus na sua vida. Porque Ele supre, a presença de Deus, ela supre as minhas necessidades emocionais. E o filho precisa da presença do pai para suprir as suas carências, necessidades e ter segurança na sua vida. Você está entendendo? Nós estamos conseguindo entender aqui o princípio da paternidade ativa. O que é a paternidade ativa? É entender o papel e a responsabilidade de ser pai. Então, é entender o seu papel. Eu preciso entender o meu papel como pai e as minhas responsabilidades como pai, para que haja essa paternidade ativa e para que eu possa passar isso para os meus filhos. E os meus filhos tenham essa consciência de paternidade na vida deles. E Deus faz isso conosco, né? Deus, ele faz isso conosco. Ele nos dá esse entendimento, ele traz esse entendimento de responsabilidades, né? Responsabilidades. Na vida de um casal existe a responsabilidade conjunta, né? E o que é a responsabilidade conjunta? É o papel do pai, papel da mãe na vida do filho, né? Responsabilidade do pai e da mãe são responsabilidades conjuntas, né? E o que diferencia a responsabilidade do pai e a responsabilidade da mãe? Apenas uma coisa: o biológico, né? A única coisa que diferencia a responsabilidade do pai e da mãe, a diferença entre o papel do pai e da mãe, está na diferença biológica que eles têm. Por quê? Eu, como homem, eu não consigo gerar filho, eu não tenho útero, eu não tenho seio para amamentar. Então, essas diferenças biológicas, né, é a única diferença da responsabilidade dos papéis, né? Então, a responsabilidade conjunta é tudo aquilo que difere do biológico. Mas eu preciso, o que alegra o coração do pai é eu ter essa paternidade ativa. E ele passa, né? Ele passa isso para mim, ele passa isso para você. Olha Jesus aqui. Jesus aqui já está com 3 aqui próximo, cuidando de 12, exercendo paternidade com esses 12. Paternidade espiritual, né? Então, paternidade ativa. Então vamos recordar lá o que alegra o coração do pai. Primeiro, obediência. Segundo princípio, coração quebrantado. Terceiro, fidelidade. Quarta coisa que agrada o coração do pai, paternidade ativa. E eu quero deixar mais um princípio que está em Provérbios. Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23, versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: grandemente se alegrará, se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Então, o que alegra o coração do pai? Sabedoria. O que alegra o coração do pai? Sabedoria. Obediência, coração quebrantado, fidelidade, paternidade ativa, sabedoria. Aí olha o que Salomão falou aí: o que gerar a um sábio se alegrará nele. Então a sabedoria alegra o coração. É muito bom, né? Você vê o seu filho e você, poxa, nossa, mas meu filho é sábio, meu filho é inteligente,
E quando alguém chega, né? Não, pastor, o seu filho é isso, é aquilo. Nossa, isso traz alegria, porque a sabedoria traz alegria ao coração do pai. E o que é sabedoria? Né? Nós já ensinamos aqui o que é sabedoria. Sabedoria é você conhecer a verdade e praticá-la em toda e qualquer circunstância. Isso é sabedoria. Conhecer verdade e praticá-la em toda e qualquer circunstância. É o tempo inteiro você viver verdade. Você está entendendo? Olha Jesus. Jesus é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí a outra passagemzinha conhecida. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, é esse compromisso com a verdade, o verdadeiro. Isso traz alegria ao coração de um pai. Quando há sabedoria na vida do filho, quando o filho age em verdade, quando o filho pratica a verdade, é praticante da verdade, isso traz o quê? Alegria ao coração do pai. O pai se alegra. O pai confia. Por quê? Porque o filho é verdadeiro. A verdade está. E ele pratica, ele faz uso da verdade. Né? Então, sabedoria traz alegria ao coração de um pai. Será que nós temos trazido alegria ao coração do nosso pai? Será que nós temos alegrado o nosso Pai Deus e nós temos alegrado o nosso Pai terrestre através da nossa sabedoria? Será que tem havido sabedoria no meu coração e no seu coração e isso tem gerado alegria ao coração do nosso Pai? Eu queria ler Salmo 127. Eu queria ler de 3 a 5 para deixar mais um princípio para você. Vamos lá? Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Vamos lá então, vamos recordar? O que alegra o coração do pai? Primeiro princípio, a obediência. Segundo, o coração quebrantado. Terceiro, fidelidade. Quarto, paternidade ativa. Quinto princípio, sabedoria. E sexto princípio, filhos flechas. Os filhos flechas alegram o coração do pai. O que o salmista está dizendo? Que os filhos são como flechas na mão do pai. Não é isso que ele falou lá? Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Que os filhos, os nossos filhos sejam flechas polidas, que possam alcançar lugares altos em nome de Jesus. E o que são filhos flechas? São filhos que cumprem com propósito. Jesus é um filho flecha. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Por que ele é um filho flecha? Porque ele está cumprindo com propósito. E o fato de eu cumprir com propósito traz alegria ao coração do pai. Deus se alegra com os filhos que cumprem com o propósito dele. E o pai, a figura do pai, se alegra com o filho que cumpre com o seu propósito. Que não se desvia. Quantos pais sofrem porque os filhos estão fora de propósito? Os filhos estão fora do ensinamento, da educação que receberam. Os filhos deixam os princípios que receberam, a educação que receberam e começam a trilhar outros rumos e caminhos, e isso traz tristeza ao coração do pai, dos pais.
Mas quando eu sou um filho flecha, um filho que está cumprindo com o propósito, isso alegra. Deus está se alegrando em Cristo, se alegrando com Cristo, se alegrando com o Filho amado dele. Por quê? Porque Jesus está cumprindo com o propósito. Ele veio com propósito. Ele veio com uma missão e ele está cumprindo. Ele está obedecendo. Olha a declaração: esse é meu filho. Eu tenho alegria nele. Por quê? Obediente, quebrantado, né? Paternidade ativa, fiel, sábio, cumprindo com propósito, em obediência ao Pai, em momento algum desobedecendo, em momento algum quebrando o princípio, muito pelo contrário. E isso trouxe e traz alegria ao Pai. Será que nós temos sido filhos flechas? Será que nós temos sido pais flechas? Será que nós temos alegrado ao Pai, aos nossos pais? Será que nós temos trazido alegria ao coração dos nossos pais? Será que você é um filho flecha, uma filha flecha? Será que nós temos dado ao coração do nosso Pai? Estamos cumprindo com o propósito? Filhos flechas, pais flechas, seja um pai flecha, cumpra com o propósito de Deus na sua vida. Tá bom? Vamos caminhar? Vamos para mais um princípio aqui. Eu quero ler Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 4, para deixar mais um princípio para você. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Vamos lá para a gente, já expliquei, não é nada espiritual, tem nada a ver, é para assimilação. Vamos rever tudo que a gente já viu. O que alegra o coração do Pai? Obediência, coração quebrantado, fidelidade, paternidade ativa, sabedoria, filhos flechas e mais um princípio: filhos doutrinados. O que alegra o coração do Pai? Filhos doutrinados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Pai, não provoque a ira ao seu filho, mas crie o seu filho na doutrina, no ensino, na disciplina, na admoestação do Senhor. E como que nós temos criado os nossos filhos? Na doutrina. Temos criado nossos filhos na admoestação, na disciplina, no temor, na palavra, ou nós somos geradores de ira na vida dos nossos filhos? O que você tem sido, pai? Você tem ensinado o seu filho na doutrina, ou você tem gerado ira no coração dos seus filhos? O que alegra o coração do pai? Filhos doutrinados. O que significa isso, pastor? Filhos criados no princípio de Deus, filhos educados na palavra, filhos tementes da palavra, filhos praticantes da palavra, filhos que não quebram princípios espirituais de Deus, filhos que amam a palavra do Senhor, que meditam na palavra de dia e de noite. Isso alegra o coração do Pai, alegra o coração de um pai. Filhos tementes à palavra, filhos doutrinados. Eu tenho um amigo meu, um colega, pastor, eu admiro muito a vida dele e o relacionamento dele com o filho dele. O filho dele hoje também está fazendo seminário, está estudando, e eu acho muito lindo o relacionamento deles. E como que é um filho doutrinado, um filho temente.
E eu admiro esse rapaz, eu admiro muito esse moço. Por quê? Porque eu vejo nele um filho doutrinado. E isso alegra o coração do pai. Eu imagino o prazer, a alegria do coração do pai dele, em ver o filho dele caminhando, crescendo. Lindo, 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 lindo. Filhos doutrinados. Pai, nossos filhos têm sido doutrinados, Pai. Precisamos doutrinar nossos filhos, trazer nossos filhos para o princípio, trazer nossos filhos para a palavra. E é você, Pai, sou eu. Então nós precisamos doutrinar os nossos filhos. E isso traz alegria. Isso traz alegria. Eu já compartilhei com meu filho, eu tenho um filho chamado Caleb. Caleb hoje ele tem 14 anos. E um menino muito inteligente, muito capacitado. E lá atrás eu falei com ele, falei, filho, o pai tem um sonho com você. E ele falou, o que é, pai? Eu sonho que você também venha ser pastor. Que você venha dar continuidade, né, ao ministério do papai. É um sonho, é um desejo, né? Não sei se é isso que Deus tem para a sua vida, para você, mas é um desejo do papai. Isso traria muita alegria, é sonho. Eu tenho sonho com meus 3 filhos e eu já falei com eles o sonho que eu tenho com eles. Eu, como pai, sonho para a vida dos meus filhos, tenho sonhos para eles. E eu oro para que possa ser vontade de Deus, para que Deus possa cumprir, se for o desejo, a vontade dele, que ele venha cumprir isso na vida deles. Né? Mas os meus filhos pertencem a Deus, é o que o salmista falou. Né? São herança, os filhos são herança do Senhor. São flechas, nós é que atiramos. Aonde que vai alcançar, chegar, eu oro para que sejam flechas polidas os meus filhos e possam chegar a lugares altos, em nome de Jesus. Filhos doutrinados, isso alegra o coração de um pai. Vamos caminhar para mais um princípio aqui. Eu queria ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 3, para deixar mais um princípio para você. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. O que alegra o coração do pai? Primeiro, obediência. Segundo, coração quebrantado. Terceiro, fidelidade. Quarto, paternidade ativa. Quinto, sabedoria. Sexto, filhos flechas. Sétimo, filhos doutrinados. E agora, Paulo a Timóteo aqui, filhos conscientes. Olha o que ele fala aí. Sirvo com uma consciência pura. Filhos conscientes trazem alegria ao coração do pai. Consciência pura, consciência cristã, consciência espiritual. Ei, quando você olha para um filho que não tem consciência, isso traz tristeza. Mas quando você olha para o seu filho e você percebe a consciência na vida dele, isso te alegra. Quando ele tem essa consciência pura, quando ele tem essa consciência espiritual, quando ele tem consciência da palavra, quando ele tem consciência do amor de Deus, quando ele tem a consciência dos princípios de Deus na sua vida, isso alegra o coração de qualquer pai. Traz tranquilidade ao coração de qualquer pai. Então,
A consciência pura, Jesus tinha consciência pura, alegria para o Pai. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Por quê? É um filho consciente. Ele tem consciência, né, pura. Ele tem consciência espiritual. Ele tem pureza. Porque, olha o que Paulo fala aqui. Sirvo com consciência pura, com pureza. E a pureza na vida de um filho traz alegria ao coração de um pai. Pureza. E ele fala aí também, olha, verso 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti em minhas orações noite e dia. Dou graças a Deus, glorifico a Deus. Eu torno o nome de Deus glorificado. O filho consciente glorifica a Deus com a sua consciência pura. Ele torna o nome de Deus conhecido devido à sua consciência pura. Filhos conscientes, filhos comprometidos, filhos tementes, alegram ao coração do Pai. E mais duas coisas aqui, dois princípios para eu encerrar com você o nosso palavra de hoje, a nossa meditação, e deixar essa pequena homenagem aqui a você, Pai, né? Que Deus te abençoe. Então eu queria ler com você Êxodo, Shemot, capítulo 20, Êxodo 20, verso de número 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então vamos lá, vamos recordar o que alegra o coração do pai? Obediência, coração quebrantado, fidelidade, paternidade ativa, sabedoria, filhos flechas, filhos doutrinados, filhos conscientes e filhos honrados. Honra o teu pai e a tua mãe, mandamento com promessa. Mandamento com promessa. Ei, toda promessa tem uma condição. Honra o teu pai e a tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra. Para você viver muito, honra teu pai e tua mãe. Olha a condição. Honra o teu pai. Por isso que muita mortandade, muita perda, muita tragédia, muita gente morrendo nova. Por quê? Porque não honra pai e mãe. Desonra. Não respeita. Não tem limite. Fulano. Não respeita. Eu sou de um tempo que eu tinha que pedir bênção. A bênção, pai. A bênção, mãe. Bênção, tia. Bênção, vô. Por quê? Porque há poder nisso. É liberada a bênção. Eu tenho que honrar, eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar as figuras de autoridade na minha vida. Eu preciso respeitar, tem que ter respeito. Tem que haver respeito. E os filhos honrados alegram o coração de um pai. Deus se alegra. Olha, Jesus honrou o pai dele. E isso trouxe alegria no coração. Eu fico imaginando Deus lá no céu com os anjos. Ei, olha lá. Olha a atitude. Esse é meu filho amado. Eita glória. Oh, filho abençoado. Por quê? Porque traz alegria. Porque há respeito, há temor. E tem bênção na honra. Tem bênção no honrar pai e mãe. A bênção de Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Através da honra,
Através de você honrar o pai e honrar o seu pai e a sua mãe. E que os seus dias sejam prolongados na terra. Que você viva dias de muita abundância, de muita abastança, de muita paz, de muita alegria no teu coração. Que nós possamos ser filhos honrados. Que possa haver o princípio de honra na minha vida. Eu costumo falar para alguns filhos, né, que às vezes, alguns casos que a gente tem, eu falo assim, olha, o seu pai, a sua mãe pode ser uma porqueira, porqueira, não importa, é seu pai e sua mãe. Honre. Porque para você ter a bênção de Deus, você precisa honrar. Deus abençoa aquele que honra o seu pai e sua mãe. Pastor, você não conhece meu pai? Meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é porqueira, não sei o quê. É seu pai e sua mãe, e Deus mandou honrar. Honra a teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Então, honre. É seu pai. Talvez hoje, nesse dia aí, você nem deu um abraço no seu pai, você nem chegou perto, deu um carinho. Ô pai, parabéns, é seu dia. Talvez você nem oi, nem abanou. Ai, pastor, mas meu pai é um porqueira, meu pai isso, meu pai aquilo, não importa. Quer a bênção de Deus? Quer ser abençoado? Quer mudar a sua história? Honra seu pai. Tenha um coração quebrantado que alegra o coração do pai. Faça conserto, peça perdão, se aproxime. Arruma essa situação. Reconheça os seus erros. Ai, pastor, mas meu pai. Você está olhando só ao seu lado. Visão é bilateral, não é unilateral. A gente tem a mania de olhar só para a gente mesmo, egoísmo. Vamos ceder daqui, o outro cede dali e vamos fazer o conselho. Honra. Honre seu pai. Honre. Faça conserto hoje. Ore por ele. Procure. Dá um abraço. Não precisa dar nada não. Dá um abraço, dá um beijo. É o suficiente. Tá bom? Vamos aqui para fechar? O último texto aqui, eu queria ler Mateus. É o nosso texto, né? Eu vou citar, não vou ler não. Quando a nuvem cobre eles ali, naquela montanha, e eles ouvem a voz. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Então, para fechar aqui, vamos recapitular tudo que a gente viu, somente para a nossa assimilação. O que alegra o coração do Pai? Primeiro princípio, obediência. Segundo princípio, coração quebrantado. Terceiro princípio, fidelidade. Quarto princípio, paternidade ativa. Quinto princípio, sabedoria. Sexto princípio, filhos flechas. Sétimo princípio, filhos doutrinados. Oitavo princípio, filhos conscientes. Nono princípio, filhos honrados. E o último princípio que eu quero deixar para você aqui. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, que eu tenho alegria. Filhos com identidade. Filhos com identidade. O que é isso, pastor? É você ter identidade própria. Hoje a gente vive, né? Um mundo onde se buscam parâmetros, modelos, ídolos, né? E a gente vive práticas de imitação e as pessoas se perdem em si mesmas, perdem a sua identidade, não tem identidade, não tem referencial. Porque tantos super-heróis, a necessidade de tanto super-herói, né? Por que essa necessidade? Porque eu não tenho identidade. E aí eu começo a querer idolatrar, imitar, copiar, deixar de ser eu mesmo, saio do propósito, né? Tenho sido sem propósito, tenho estado fora do propósito, né?
não sou filho flecha, não cumpro com um propósito. Deus tem um propósito para mim e para você. Eu nasci homem, nasci na família que eu nasci, Coutinho, porque eu tinha que nascer na família Coutinho, era esse o propósito, e eu nasci João. E eu preciso ser João. Eu preciso ser eu mesmo. Eu preciso cumprir com o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso ser um filho flecha. E eu preciso cumprir com o propósito. Então eu não tenho que imitar ninguém, querer ser ninguém. Eu preciso ser eu mesmo em Deus. E aí que é o grande problema de muita gente. E muito problema fora de igreja e dentro de igreja. Porque tem muita gente sem identidade. E aí você começa a buscar referenciais. E você começa a imitar. E você começa a sair do projeto, do propósito, e não se encontra. Tem muita gente que não se encontra e está numa crise de identidade. Não sabe quem é em Deus e quem Deus é nele. E vive uma vida conflitante, cheia de conflito. Sofre, padece. Por quê? Porque não tem identidade. É um filho sem identidade. De duas formas. Espiritualmente e fisicamente, biologicamente. E aí sofre nos seus relacionamentos familiares, sofre no relacionamento na sua casa. Olha quantas pessoas já perderam o pai, né? Talvez você esteja nessa situação e seu pai morreu e você mal com ele, com problema. E aí você sofre. É porque se meu pai estivesse vivo, eu ia fazer, eu ia acontecer. E tal. Então, vamos resolver enquanto a gente tem oportunidade, tem tempo. Seu pai é vivo? Se resolva com seu pai. Porque senão o problema cresce, fica maior. E a frustração é maior. Mas tudo por quê? Por falta de identidade. Porque eu não sei quem eu sou. E aí eu fico querendo ser o outro. Já viu aquele negócio de irmãos, né? O irmão imita o outro, quer ser o outro, quer ter o que o outro tem. E gera um problemão. Por quê? Falta de identidade. Cada um é um. Cada um tem o seu valor definido. Né? Seja você mesmo em Deus. Eu quero ser João. Eu não quero ser fulano, beltrano, ciclano. Eu quero ser João. E em Cristo eu quero ser João. Eu preciso ser eu mesmo. Eu preciso ser filho flecha, cumprir o propósito. Eu preciso ter identidade. Jesus sabia quem ele era. Jesus não tinha dúvida. Será que eu sou o Messias? João Batista, no final da vida dele lá, no período dele lá de ministério, ele chegou um momento que ele conflitou. Ele chegou um momento a pensar que ele era o Messias. Ele começou a pensar, não, será que eu sou o Messias? Será que é Jesus ou será que sou eu? Às vezes sou eu. Né? Então, conflito. Era para ele cessar. Quando ele batizou Jesus, era para ele cessar o ministério, ele continua. E entra nas crisaiadas. Né? Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Está na crise de identidade. E essa falta de identidade traz um monte de problema na minha vida e na sua. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. E eu tenho sido um filho sem identidade. Então eu preciso cumprir com o propósito. Eu preciso saber quem eu sou. Para que eu possa cumprir aquilo que Deus ele tem para mim. Aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Então eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ter identidade. Eu tenho digital única. Eu sou único. Deus me fez único. Deus tem propósito específico e definido para a minha vida. Deus tem propósito definido e específico para a sua vida, para a minha vida. Preciso ser um filho com identidade. Eu sou João, filho de Deus.
Eu sou Jesus, filho de Deus. Eu sou Maria, filha de Deus. Então eu preciso ser um filho com identidade, para que eu possa estar dentro do propósito e não ser uma vida fora de propósito. Então eu preciso ter identidade. E aprenda um negócio aqui. Eu quero deixar um princípio aqui para você. O prazer de Deus não está naquilo que você faz para Ele. Tem muita gente assim, que quer alegrar a Deus fazendo coisas para Deus, achando que Deus vai se alegrar com aquilo que você faz para Ele. Tem muita gente assim dentro de igreja, dentro de arraial, querendo alegrar a Deus com as coisas que Ele pratica, com as coisas que Ele faz, que Ele diz que é para Deus. Eu já falei aqui também que muita gente faz para Deus sem Deus, e eu preciso fazer para Deus com Deus. Agora, tem muita gente nesse engano, nesse auto-engano, fazendo coisas para Deus, tentando através dessas coisas, daquilo que eu faço, tentando agradar, alegrar Deus, e Deus não se alegra com aquilo que eu faço. A alegria de Deus não está naquilo que eu faço para Ele, naquilo que eu presto como serviço em adoração para Ele. Não é isso que alegra o coração dele. Mas o prazer de Deus, a alegria de Deus está naquilo que você é diante dele. Receba isso aí, né? O prazer de Deus não está naquilo que você faz para Ele, mas o prazer de Deus está naquilo que você é. É quem você é. Seja você mesmo. Tenha identidade. Busque a sua identidade. Busque quem você é em Deus, seja você em Deus e cumpra o propósito. Seja um filho flecha, um filho que alegra o coração do Pai. Deus te abençoe, Deus complete a palavra dele no nosso coração, na sua vida. E você, Pai, que Deus te abençoe com muitos anos de vida, muita graça, muita força para você continuar sendo bênção na vida dos seus filhos. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar através da oração. Pai, obrigado por esse momento aqui diante do Senhor, tão simples, Senhor, mas de todo o coração. E que o Senhor esteja abençoando cada pai nesse dia. Abençoe os pais, Senhor, supra a necessidade do coração de cada um, e que nós também, como filhos, possamos ser filhos que alegram o coração do nosso Pai, e que alegram o coração de Deus. Ah, Senhor, abençoe essa vida, esse homem, dê força, dê capacidade, Senhor. Ó Deus, renove as suas forças nesse dia, em nome de Jesus de Nazaré, para que ele possa prosseguir, para que ele possa caminhar no propósito da vida dele, e para que ele possa ser bênção na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, sendo exemplo, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Eu abençoo esse pai com toda sorte de bênçãos nesse dia. Ó Deus, essa vida, essa pessoa também que ora comigo, a necessidade de cada um, de cada uma, o coração de cada um, de cada uma, Senhor, eu abençoo em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos. Receba aqui a nossa adoração. Ó Deus, o nosso louvor, perdoa os meus pecados diante do Senhor e receba em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Nós estamos chegando ao final de mais um Palavra de hoje. Bom demais estar aqui com você. Alegria muito grande. Até o nosso próximo encontro. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais. Grande abraço para você.